O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta dos espíritos: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Comentário do Espírito Miramês. A separação da alma do corpo, quando nesse se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma maneira. A diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros que levam até séculos, ficando ligados aos ossos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Após esta bela passagem do Espírito Miramês, traremos aqui o grupo de estudos Vinha de Luz, uma fala do estudioso Cláudio Conte para refletirmos um pouco mais sobre essa questão. Então, Cláudio Conte nos diz: a relação entre mente e corpo físico, mais especificamente o cérebro, pode ser observada de algumas formas, o que fornece material para a compreensão da perturbação experienciada pelo espírito no evento da desencarnação, momento em que ocorre a separação entre espírito e corpo na sua totalidade, incluindo a separação entre a mente e o cérebro. O ponto de partida para a compreensão de processos como este, de que trata o texto, é o fato de a mente ser composta por regiões distintas, apesar da interação inerente entre elas. Esta compartimentação da mente humana estabelece uma grande complexidade, não é assim, Matilde? Exatamente, Paulo. Considerando tais compartimentações, podemos encontrar, por exemplo, regiões denominadas de inconscientes, o que significa dizer que não apresentam um acesso direto pelo espírito. Todavia, não são isoladas e exercem influência sobre as decisões e o comportamento na encarnação. Meus amigos, estava aqui refletindo e fiquei pensando que essas tais compartimentações teriam a ver com o véu do esquecimento, né? E também conforme o grau de evolução de cada espírito. Regina, eu concordo contigo porque a doutrina espírita ela é muito esclarecedora e nós já passamos por várias obras que nos falam que à medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectual e moralmente, nós vamos tendo acesso a informações que nos são merecidas e vamos também ter mais condições de lidar com elas. Então eu também entendo que esse inconsciente e essa influência que nós vamos tendo dos nossos próprios pensamentos, digamos assim, da nossa mente, se dará à medida que eu me desenvolvo e me desprendo cada vez mais da matéria, das paixões. Me ocorre então que nós devemos ter cada vez mais lucidez de quem somos, estudantes da doutrina espírita, mas antes de mais nada somos espíritos reencarnantes. Às vezes a gente esquece disso, né? Que a gente é espírito. Isso, e nessa bagagem de espíritos eu teria que, à medida que eu for me desenvolvendo, e somos todos nós nessa caminhada,
eu então me dar conta de que eu estou vivendo uma experiência para angariar, não apenas desfrutar. E essa evolução, como vocês dizem, claro, depende do estudo, do entendimento que nós vamos tendo a respeito da nossa condição de espírito, tanto desencarnado como encarnado. E essa evolução, esse entendimento a respeito de como funciona essa mecânica entre os dois mundos, vai nos dando maior ou menor facilidades para o desatamento, né, do espírito do corpo no momento do desenlace, da migração. E menos perturbação. Isso, a perturbação é cada vez menor à medida que mais evoluído é o entendimento que temos a respeito dos processos, né, reencarnatórios e de desencarnação. Isso, então, vamos voltar ao comentário do Espírito Miramês. Podemos mostrar como exemplos os grandes missionários do Cristo, que mesmo reencarnados já vivem em espírito e não têm dificuldade alguma em se separarem do fardo corporal para entrarem na vida espiritual por já viverem nela. Quase sempre eles mesmos desatam seus próprios laços, atados por eles mesmos ao ingressarem na carne. Veja só, o que falávamos há pouco, né? O nível de entendimento é tal, de tal envergadura, que os dois processos são amplamente facilitados, né? Tanto do reingresso à carne como do desprendimento. E quando a gente estuda, e relembrando aqui no Chimarrão com o Espiritismo, nós temos, né, já o vídeo da questão 100, que fala da escala espírita, a gente vai entendendo esse processo todo. Né? E se também avaliarmos a fala de Miramês, cremos sim que os missionários do Cristo, já tendo adquirido então, Paulo, certa envergadura espiritual, atam e desatam seus próprios laços. E certamente, Martinha, dia chegará em que também teremos essa condição pela aquisição das virtudes necessárias, trabalhando no bem com muito amor. Voltamos então aos comentários do Espírito Miramês. A separação é de conformidade com a pureza da alma. Gasta mais ou menos tempo, e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um. É conquista da alma. A doutrina dos espíritos, desde os seus primórdios, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que os homens despertem no sentido de trabalharem no autoaprimoramento e ganharem então essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Todos buscam a libertação, mas poucos sabem procurá-la pelos caminhos certos. Pois é, Paulo, Martinho e ouvintes aqui do Chimarrão com o Espiritismo. O Cláudio Conte nos diz que, como premissa básica, espíritos compatíveis com um mundo de expiações e provas podem sim ser considerados muito mais inconscientes do que conscientes. Isso se deve ao fato de acessarmos intencional e conscientemente uma pequena parcela da totalidade da mente, ou seja, os processos mentais conscientes e que não estão isolados da totalidade da psique. As diferentes regiões da estrutura psíquica deve ser o objetivo do espírito para avançar no seu progresso espiritual. A denominação correta dessa unificação seria a individuação, isto é, um processo para o autoconhecimento. Eu trago aqui uma passagem de Joana de Ângeles que traz esta teoria, podemos assim dizer, da individuação, e ela nos diz: todo um processo intrapsíquico, duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes na imensa área do consciente pessoal e coletivo. E mais que, ainda nos diz, a busca da individuação constitui o grande desafio existencial.
Observamos aqui que esse é um processo contínuo, então, Paulo, Regina e ouvintes amigos, permanente. E a sua finalidade é o de atingir o autoconhecimento, por meio do confronto com o inconsciente, até então que surja o despertar do amor e, consequentemente, da ética e da necessidade de servir cada vez mais para poder construir-se. Para o encarnado, a totalidade do ser, constituído de espírito, perispírito e corpo físico, o elo entre esses três componentes, meus amigos, sabemos que ainda é o pensamento. É o que estabelece um sistema de relações muito além do conhecido e que poderão ser benéficas ou perniciosas, dependendo do teor do processo mental envolvido e daqueles processos mais frequentes. De uma forma simplista, poderíamos dizer que na maior parte do tempo somos o que pensamos ou estamos onde pensamos estar. Poderíamos dizer que as ligações perniciosas, então, são aquelas que nos vinculam através, então, do pensamento e que são responsáveis pelo aprisionamento do espírito em processos expiatórios, que poderão variar de intensidade e também de duração, dependendo da gravidade e da permanência do espírito na condição mental que ele esteja equivocada, devemos lembrar. O que significa esta perturbação é muito bem explicada por Kardec, Martinha. Diz ele: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. E continua Kardec nos dizendo que a lucidez das ideias e a memória do passado lhe volta, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Ainda trazendo a fala de Kardec para finalizar, ele nos diz: a vida é uma eterna escola, para educar sempre pelos métodos que Deus determinou em variados cambiantes das leis espirituais. Também não há pressa para o cumprimento das leis. Sabe Deus da sua sequência, sem interrupção, e abençoa sempre, amando tudo e a todos com o mesmo calor. Que bela passagem, Regina, esta. E nós podemos dizer, meus amigos, que o nosso Pai é soberanamente justo e bom. E prova disso é que nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Conhece nossas fraquezas, espera por nós e não violenta nosso livre-arbítrio, que também nos foi dado por Ele. Ao escolhermos, colhemos, devemos lembrar. Colhemos as consequências de nossas escolhas. O Pai criou as leis divinas, colocando-as em nossas consciências juntamente com as virtudes latentes, que são seus atributos, e pacientemente espera que despertemos e rumemos de volta ao lar divino, dotados do bem e do amor que dele recebemos diariamente. Bota esperar a gente pacientemente, né? Que bom! Continuamos então com o comentário do Espírito Miramês. Concitamos os homens que aprendam a orar, que não esqueçam do autoaprimoramento, que lutem todos os dias para viverem bem com o próximo, de sorte a ganhar consciência da vida e ganhar vida na consciência. O livro dos Espíritos, no qual estamos nos inspirando para conversar com os homens, deve ser lido e meditado, pois ele é fonte de muitas instruções, revelando leis que estavam encobertas e que tenham o poder de nos livrar
de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Pois é, nos conectarmos com Deus é a solução, porque através das lições de Jesus, trazidas também por seus prepostos, que foram os discípulos que escreveram o Evangelho, né, das palavras de Jesus, para deixar esse roteiro seguro, para que nós aprendamos a viver bem e viver em paz, experimentando o doce perfume que sentimos ao praticarmos a caridade e servirmos ao próximo. Segura, assim também, é a bendita doutrina espírita, presente dos espíritos superiores que vieram reapresentar as lições do Cristo, levantando muitos véus e reafirmando a imortalidade da alma em suas nobres missões de esclarecer e consolar. Somente essas palavras já seriam suficientes para fortalecer em cada um de nós essa esperança na vida futura que a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, nos oferece, meus amigos. Trago também, Regina, uma frase da benfeitora Joana de Ângeles para enriquecer ainda mais esta tua fala. E esta é uma psicografia, então, de Divaldo Franco, e está lá no livro Vida Plena, em que nos diz: assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. E vamos nós, então, para o comentário do Espírito Miramês. Se ainda não começaste a pensar sobre a tua vida e sobre como viver melhor, começa agora, que chegarás à conclusão de que deves viver em conjunto e paz com todos, trabalhando e ajudando onde quer que seja, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. Nossos comentários nos levam a tirarmos destas palavras do Miramês que, se ainda não começamos a pensar em nossa própria vida, é porque estamos ainda muito atarefados em cuidar e pensar nas coisas da vida terrena, nas coisas desta vida que nos cercam, nas preocupações cotidianas e repetitivas. E nos esquecemos, então, na verdade, na maior parte das vezes, nos esquecemos de reconhecer que a principal prioridade somos nós mesmos, nossa vida espiritual, sob esse foco concentrado em múltiplos pontos, isto é, dessas várias preocupações e necessidades materiais, acabamos não enxergando a nós mesmos como parte de um processo integral, isto é, no qual estamos inseridos e somos a parte principal. Do contrário, nos parece que enxergarmos as ocorrências como espectadores da plateia é como se estivéssemos do lado de fora deste processo, mas nós estamos inseridos, fazemos parte e somos, digamos assim, o ator principal, não é isso? Pois é, nesse sentido, Paulo, quando o Miramês nos sugere que façamos parte do roteiro de viver em conjunto com todos, está justamente nos alertando para que dirijamos nossas atenções para o que seja realmente importante, nós e nossas relações com os outros. É nesse processo de interação que reuniremos esforços para edificarmos o bem coletivo. Há trabalho em ambas as esferas da existência, tanto na espiritual quanto na carnal. Aqui, na carnal, nós temos um fator limitador, uma fatalidade, que é a morte do corpo. Portanto, aqui é urgente que comecemos o quanto antes a nos conscientizarmos das necessidades edificantes, porque uma vez que esta fatalidade, que é a morte, sabemos que a fatalidade é morrer, né? Então, se nós não trabalharmos aqui em prol do nosso melhoramento, né, das nossas virtudes, do esquecimento e trabalho para que os nossos vícios sejam transformados, né, em virtudes, para que
ajudemos o próximo, quando desencarnarmos, essa conscientização se dará no plano espiritual e lá lamentaremos que não fizemos o que deveríamos ter feito. Cuidar deste lado espiritual. Na verdade, ao meu ver, são 4 fatalidades básicas, imutáveis. Nascer no corpo material, viver, deixar de viver também no corpo material, ou seja, a vida e a morte carnal. A imortalidade da alma e a nossa missão, que é seguirmos para a evolução. Então, na carne, viver e morrer, no espírito, nossa imortalidade e a nossa necessidade de seguirmos para a evolução. Que é a lei de nosso Pai. Estamos todos inseridos. Comentário do Espírito Miramês, meus amigos, continuarei. E ele nos diz: a morte do corpo, todos já bem o sabem. É fato natural, mas nunca é aceita como tal, por se esquecer de estudar esse fenômeno à luz do coração. Sempre se deixa para depois, e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um. Eis que chegou o momento desse estudo transcendental, de estudar aquilo que chamam de morte, para que se possa descobrir a vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo, pelas mãos luminosas de Deus. O Espírito Miramês, sempre com seus ricos comentários, chamando a atenção, e tem aí os seus momentos poéticos, e esta fala que eu trouxe dele, ao mesmo tempo que alerta de forma amorosa que o fenômeno à luz do coração é o mais importante, como o Paulo havia falado anteriormente, desse ator principal que deveria ser deveria ser cada um de nós nas nossas vidas, mas aí ele mostra assim com essa sacudida, dizendo que o tempo está passando, outro fator importante, o tempo está passando, e tu está levando a tua felicidade deste dia para o final deste dia. Tu não está lembrando que tu é um espírito que transcende, que tu está na matéria, daqui a pouco tu está no plano espiritual, e que tudo aquilo que tu angariar vai te possibilitar nesta vida eterna esta felicidade plena, e que está além ainda da compreensão, ok? Nós já sabemos, mas que quanto antes nós conseguirmos entender essas mãos luminosas de Deus a nos guiar, a nos iluminar, a nos presentear com esse tempo, com esta vida, mais fácil será a nossa chegada no plano espiritual, e mais fácil também será a nossa nova oportunidade aqui no plano físico. Mas eu também pensei o seguinte: à medida que eu me descubro como espírito, eu percebo que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar mais, e esse meu papel, que é fundamental no crescimento da minha vida, vai fazer com que eu desperte. Então, eu tenho que deixar de lado realmente essa minha tendência perniciosa de querer responsabilizar o outro, ou de querer passar a responsabilidade, ou não assumir os chamados da vida. É um processo, né? Isso mesmo. É um processo. E quando a gente é afastado da ignorância, no momento que a gente estuda, então a gente consegue entender a fala de Miramês, que é para a gente não ficar à margem na vida, né? Ou seja, vivendo só esse material aqui. Então, estudando, entendendo o processo, necessariamente não necessita ser espírita para isso, mas que tenha uma visão mais ampla, né? Que saiba que a gente tem uma obrigação, todo mundo, seja a religião que for, sabe que tem uma missão, né? Qual é a tua missão? A gente sempre já ouviu as pessoas falarem disso. E o Miramês aqui nos chama para isso, para que a gente entenda que a gente tem que viver o agora, mas também pensar no depois, que seria esse nosso futuro no plano espiritual. E o Espiritismo, então, nos ajuda a vencer a preocupante e amedrontadora barreira do desconhecido, né? Com a compreensão do que acontece após a morte física.
ajudando-nos a preparar esse momento que nos espera mais cedo ou mais tarde. A vida não acaba no túmulo, meus amigos. O que deixa de existir é apenas o nosso corpo físico, já que o nosso espírito é imortal e eterno, como bem nos esclarece essa maravilhosa doutrina espírita. Quanto às sensações experimentadas, meus amigos, no momento da morte, sabemos que acontece de acordo com a consciência e com a evolução de cada um de nós, ou seja, de cada ser. Então, Regina, cabe a pergunta: devemos nos preparar para o momento dessa nossa morte? A resposta é obviamente sim, nos permitindo pensar sobre a desencarnação como um fato natural na vida e também uma realidade que ocorrerá em algum momento. Para tanto, é aconselhável estudarmos sempre para melhor compreendermos o que é a vida em sua essência. E, nesse sentido, o Espiritismo é uma boa ferramenta, oferece amplos conhecimentos, muitos testemunhos e consolos capazes de descortinar novos horizontes. Assim é, Paulo. O Espiritismo nos convida a todo instante para reflexões sobre a importância da reforma íntima no processo de evolução moral e espiritual de cada um de nós. Uma encarnação bem aproveitada para crescimento e melhoria moral, com certeza, acabará se refletindo de maneira bastante positiva e edificante, ao regressarmos à verdadeira pátria, que é a espiritual. A vida merece ser valorizada como oportunidade de aprendizado, o que nos põe nas mãos grande responsabilidade acerca de nossas escolhas ao longo da caminhada terrena. Escolhas que, em encarnações anteriores, influenciam as nossas vidas atuais, assim como as escolhas de hoje definirão as nossas próximas encarnações. Porque sabemos que há muitas moradas na casa de meu Pai, e a cada um segundo as suas obras, foram palavras e ensinamentos do Mestre Jesus. Pois bem, a evolução dos homens, Regina, se dará sempre em ambas as esferas da existência. Uma evolução que se deu na Terra será levada para a pátria espiritual. O ensinamento adquirido na espiritualidade retorna à Terra para ser dividido entre os homens. Dessa forma, podemos entender que o bem gera o bem, e que esse se expande e esparge sobre toda a humanidade num processo que já sabemos ser irrefreável. Desde o momento, Paulo, em que o Criador nos deu a vida, estamos todos condenados. Condenados no bom sentido, não é mesmo, Martinho? As duas penas irrecorríveis, sermos imortais e nos tornarmos bons. E essa é a receita. É a receita para que a morte nos seja leve e para que possamos não apenas entendê-la, mas aceitá-la como parte de um roteiro que foi traçado por Deus para uma grande peça teatral, em que a cada um de nós cabe um papel determinado e que é, sim, nossa responsabilidade bem o desempenharmos.